Olá, turminha! Hoje nosso tempinho é de ciências. Preste bem atenção às explicações, faça com calma suas atividades e com capricho e envia tudo para a Agenda Edu. Beijos e bons estudos! Bom dia, turma do segundo ano. Hoje é 4 de março e o nosso tempinho é de ciências. Vocês devem pegar o livro de ciências e a gente vai lá para a página 232. Ao abrir o livro, você vai encontrar as partes do corpo de uma criança. Você vai destacar da ficha número 57 as partes do corpo de uma criança e colocar no lugar correspondente. Lembrando de escrever o nome de cada uma das partes: cabeça, tronco, membro superior, membro inferior. Você deve ir lá no seu material de apoio, na ficha 57, procurar os adesivos das partes do corpo e colar no menino. Essa atividade, amigos, é para você identificar a fase da vida em que está cada pessoa, completando a palavra com as letrinhas que faltam. A primeira fase, a gente tem um bebê. E a segunda fase, uma moça. Lembra das fases da vida e completa a palavra que falta com as letrinhas do nosso alfabeto. Depois você vai explicar para o seu responsável as principais diferenças entre essas fases. Você vai observar a história de Léo. Olha só, a história de Léo está numerada em sequência. Você deve responder qual o número correspondente à velhice. E pensar, e os outros seres vivos também se desenvolveram? Sim ou não? Aí você vai explicar se isso aconteceu realmente, combinado? Essas atividades, amigos e amigas, são de revisão de conteúdo, tá bom? Sobre os seres vivos. Nós vamos lá para as atividades do SFB Plus. Lá na página 277, você vai encontrar um texto sobre os seres vivos. Saiba mais. Você acha que consegue separar os seres vivos dos não vivos? Vamos dar algumas dicas. A primeira é que os seres vivos precisam de alimentos para sobreviver. Há também a reprodução, ou seja, todos os seres vivos se reproduzem, podem deixar descendentes que nascem, crescem, continuam se reproduzindo e morrem. A respiração é outra característica exclusiva dos seres vivos. E agora vamos pensar. Uma pedra ou mesmo a água, por exemplo, tem todas as características que citamos? Com certeza não tem. Assim podemos chamar de componentes não vivos, aqueles que são inanimados, porque não possuem todas essas características, portanto, não possuem vida. Pinte as características dos seres vivos mostrados acima. Respiram, crescem e se desenvolvem. Conseguem sobreviver sem alimento? Podem se locomover? Passam por mudanças no corpo? As frases correspondentes às características dos seres vivos vocês vão pintar. Olha só o que a gente está vendo, a fotografia de pintinhos recém-nascidos. Que transformações poderão ocorrer com esses pintinhos durante seu ciclo de vida? Registre no seu livro. Agora nós vamos apresentar as fases da vida e a característica de cada uma delas. Nós temos a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. E as características são essas. Já passei por todas as fases da vida e meu corpo pode apresentar limitações. Eu estou na fase da infância, da adolescência, da fase adulta ou da velhice?
A segunda característica, eu estou começando a conhecer o mundo, preciso de cuidados de um adulto e estou em crescimento. Eu estou na fase da vida da infância, da adolescência, da fase adulta ou da velhice. Saí da juventude, tenho filhos, trabalho e cumpro minhas responsabilidades. Eu estou na fase da infância, da adolescência, da fase adulta ou da velhice. E a última característica é essa: eu sou jovem, tenho muitos sonhos e meu corpo passa por muitas transformações. Eu estou na fase da infância, da adolescência, da fase adulta ou da velhice. Você vai relacionar cada fase da vida à característica correspondente. Olá, meus amores! E para terminar o nosso tempinho de ciências, nós vamos lá para a página 230. Fazer o que nós aprendemos. Você vai observar essas frutas no seu livro. E o Felipe vai escolher uma planta para o seu quintal. Ele quer uma que dê frutos rápido e que se desenvolva bem em locais quentes. Veja o que ele descobriu: que a jaqueira, ela dá jaca, e a temperatura em que cresce melhor são em locais quentes. E o tempo para dar frutos é de 5 anos. Já o pessegueiro, ele dá pêssegos. A temperatura em que cresce melhor são nos locais frios. E o tempo para dar frutos é de 3 a 4 anos. A jabuticabeira, ela dá jabuticabas. Temperatura em que cresce melhor são nos locais nem muito quentes, nem muito frios. E o tempo para dar frutos são 10 anos. Então você vai pensar e vai responder qual a planta Felipe deve escolher e por quê. Como ele pode obter essa planta? Discuta a questão com um dos seus familiares. Em seguida, lá na página 231, você vai encontrar essa imagem e vai pintar só os seres vivos. E pintar as características comuns dos seres vivos que aparecem na imagem. Eles podem se deslocar? Precisam de ar? Precisam de alimento? Eles morrem? Precisam de solo? Precisam de água? Nascem de ovos? E os seres humanos também são seres vivos? Explique a sua resposta. Faça tudo com capricho. Beijos e até a próxima aula.